Vamos lá, galera. Esse é o nosso momento de revisão da aula 39.2, onde nós falamos sobre cadeia e teia alimentar. E aí, dentro dessa aula, a gente construiu esses dois conceitos e vimos quais são os componentes que vão fazer parte de cada uma delas e a importância de cada uma delas. Vamos lá? Joga no quadro? Então, a gente tem o quê? Olha lá. A cadeia e a teia alimentar. Perfeitamente. Então, galera, eu preciso que vocês fiquem atentos no seguinte quesito. Quando eu falo de cadeia alimentar, essa cadeia, ela tem um sentido unidirecional, em um único sentido. Quando eu falo em teia alimentar, eu tenho vários sentidos, tá bom? Porque exatamente o que eu tenho na natureza. Eu tenho vários organismos presentes compondo os ecossistemas, sejam eles aquático ou terrestre, e nesse ecossistema eu tenho várias formas de vida. Para que esses organismos estejam presentes nesse ecossistema em equilíbrio ou em estabilidade, eu preciso que haja energia. E essa energia, ela vai ser fornecida através da alimentação em que cada grupo desses vai estar presente. E aí, quando eu falo de alimentação, eu tenho dentro dessa cadeia alimentar os chamados produtores, eu tenho os consumidores e eu vou ter também os decompositores. Perfeito? Entre os produtores eu vou ter o quê? Os seres autotróficos. E entre os consumidores, aí eu posso ter primeira ordem, segunda ordem, né? Terceira. Dos de primeira ordem, vou ter os organismos herbívoros e os demais carnívoros. Então, o fluxo de energia vai estar passando de um nível para o outro. E em cada um desses níveis, a energia que está passando, ela vai diminuindo. O contrário vai estar acontecendo com a matéria, porque a matéria ela vai sendo devolvida. E quem devolve? Os agentes decompositores. Tudo bem? Então eu tenho quem vai iniciar a minha cadeia alimentar, que são os produtores, tenho os que vão estar consumindo dentro da minha cadeia, de primeira, segunda, terceira, quarta ordem, e eu tenho os decompositores que vão estar devolvendo. O que acontece com a matéria? Há uma ciclagem. E o que acontece com a energia? Ela vai diminuindo de um nível trófico para outro. Professor, o que são esses níveis tróficos? São cada representante que vai estar compondo a minha cadeia alimentar, seja o produtor, consumidor ou esses decompositores. Tudo bem? Então, o mais importante dentro de uma cadeia alimentar é nós sabermos que ela serve para que haja uma circulação, uma transferência de energia e a circulação dessa matéria. E para a natureza, eu tenho esses ecossistemas todos, tá? Envolvendo as nossas chamadas teias alimentares. Tudo bem, galera? Então eu vou te aguardar, dar um tempinho aí para você estar olhando as nossas atividades que nós preparamos para você, responder essa atividade e depois a gente trabalhar tudo junto. Tudo bem? Até logo! Esse é um momentozinho bacana que a gente vai, então, estar juntamente, né, vendo o que ficou e o que precisa ser reforçado dentro das nossas atividades. Tudo bem? Vamos para a nossa primeira questão? Olha lá no quadro. Questão de número 1. Cadeia alimentar. Ela vai ser a sequência de seres vivos, onde uma vai servir de alimento para o outro. Nesse sentido, a energia e a matéria dos alimentos vão circular por estes organismos,
Sabendo-se que há um fluxo de energia em cada nível da minha cadeia alimentar. Identifique o nível trófico que vai iniciar uma cadeia e o que acontece com a energia. Ora, olha aqui para mim. Se eu tiver aqui na questão, ela não está enfatizando aonde essa cadeia alimentar está presente, em que ecossistema. Mas se eu estiver falando de um ecossistema terrestre, quem vai estar ocupando o meu primeiro nível? Obviamente que são os produtores, certo? Quem são os produtores, professora? São aqueles que realizam o processo de fotossíntese ou quimiossíntese, gerando, iniciando a produção de energia que vai servir para vários outros grupos de seres vivos. No ambiente terrestre, vou ter as plantas, os vegetais. E no ambiente aquático, eu vou ter o quê? As algas, né? Ou a classificação que a gente tem do fitoplâncton. Tudo bem? Onde a gente pode incluir as cianobactérias e também os dinoflagelados, ou diatomáceas. Tudo bem? Formando aí, compondo os grupos das procariontes e dos eucariontes. Então, em cada um desses ecossistemas, seja aquático ou terrestre, eu vou ter quem inicia, que são os chamados produtores. Então, eles vão estar colocando potencialmente essa energia para que, presta bem atenção, eles utilizem no seu desenvolvimento, certo? Mas parte dessa energia vai ser acumulada, armazenada no seu organismo, para que ele consiga se manter enquanto vivo. Quando ele morre, obviamente, vão agir aí os outros agentes da cadeia alimentar que vão realizar a ciclagem de nutrientes. Tudo bem? E o que acontece com a energia em cada um dos níveis tróficos da minha cadeia alimentar? Ela vai diminuindo. Por quê? Porque há essa manutenção, esse armazenamento dessa energia, mas também a perda. Toda vez que esse organismo se reproduz, toda vez que esse organismo vai, por exemplo, se for um predador, vai em busca da sua presa, ele também está consumindo e perdendo energia na forma de calor. E aí essa perda faz com que em cada um desses níveis, quanto maior a minha cadeia alimentar, a energia vai diminuindo e esses que estão na extremidade da minha cadeia, se for uma cadeia muito longa, passando do 5º nível trófico, não é interessante porque a quantidade de energia vai ser mínima. Como é que ele vai armazenar? Já está pouca, como é que ele vai utilizar e armazenar? Não seria muito inteligente. Olha como é que a natureza é, né? Então, eles vão normalmente até o 4º nível e aí já vai começando uma outra cadeia e aí você tem esse emaranhado de teias alimentares na nossa natureza. Tudo bem? Joga lá no quadro. Então, olha aí a construção dessa resposta. Uma cadeia alimentar tem o seu início com os produtores, que são os que vão realizar o processo fotossintético e também quimiosintético. Essa energia segue um fluxo unidirecional, passando de um nível trófico inferior para o nível trófico superior. Tá? Que são os consumidores de 3ª, 4ª ordem. A energia será consumida e armazenada em menor quantidade a cada nível seguinte, portanto, há uma perda na forma de energia, na forma de calor. Seguindo, tudo bem? Observando essa figura, então o que a gente tem aqui nessa figura para você ficar bem ciente do que a questão está querendo, tá? Aqui na minha vertical, eu tenho uma coluna com fungos e bactérias. Quem são eles, professora? Os meus decompositores. Certo? Aí na base eu tenho os meus produtores. Aí no 2º nível eu vou ter os organismos que têm o hábito alimentar herbívoro. E aí eu tenho os meus carnívoros.
Tudo bem? Então, em cada nível trófico de uma cadeia alimentar, aqui a gente tem uma representação de uma pirâmide alimentar, tá? E aí, se a gente fosse pegar um grupo de cada uma, a gente poderia montar aí várias cadeias, né? E daria o quê? As teias alimentares, mas tudo bem. Isso fica para a próxima. Então, vamos ver o que a questão está pedindo? A alternativa que inclui corretamente os representantes do nível trófico de consumidores secundários representados nessa pirâmide é. Então, quem são os organismos consumidores secundários? Ora, se eu tenho esse primeiro nível aqui, onde eu vou ter os produtores, esse segundo aqui, nível, é o nível dos consumidores primários, tá? Consumidores primários. Quem são? Os animais herbívoros. E aqui eu vou ter os consumidores secundários, ok? Então, o que eu tenho, quem são os representantes que eu tenho aqui? Eu tenho um porco-espinho, eu tenho um anfíbiozinho, eu tenho um pica-pau, eu tenho uma coruja, eu tenho uma raposinha, eu tenho uns insetos aqui. Tudo bem? Então, olha lá para nossas alternativas. Deixa eu colocar tudinho. A, B, C e D. Vamos lá, então, quem eu consigo identificar lá e que esteja correspondendo à minha questão? Letra A, gramínea, não pode entrar porque ela está dentro dos produtores. Então, já nem continua aí. Coruja, eu tenho coruja? Tenho, professora. Tenho pica-pau, professora? Tenho. Eu tenho sapinho, professora? Eu tenho. Então, eu já identifiquei a minha alternativa correta. Mas olha lá, você tem aí na C, serpente, que está lá no terceiro, né? A raposinha, que está no segundo nível, e o passarinho, né? Aí aqui também, novamente, entraria a planta, que não estaria dentro desse processo. Aqui também não, coelho, porque ele é herbívoro, estaria classificado como consumidor primário e não secundário, que é a alternativa, né, que é a questão. Então, a gente tem a letra B de bom, tá bom? Tranquilo? Então, quando a gente observa, seja uma representação de uma pirâmide, mostrando uma cadeia alimentar, a gente vai ter que identificar direitinho, e eu tenho que lembrar que em cada nível, eu tenho essa organização desses níveis, dependendo do papel que eles vão estar fazendo, do papel que eles estarão realizando. Então, aqueles que vão produzir o seu próprio alimento, produtores. Os que são herbívoros, se alimentam desses produtores, sempre como consumidores primários. E aí, nos consumidores secundários e terciários, eu vou ter os carnívoros, não esquecendo dos animais onívoros, que podem estar ocupando níveis diferentes, tá bom? Questão de número 3. Observe a figura da teia alimentar abaixo. Olha lá. Beleza. Então, aqui eu tenho uma teia. Por que, professora, que eu tenho uma teia? Você está vendo esse emaranhado, esse monte de pontinho de setinhas em verde? Eles estão em vários sentidos, não é isso? Então, quando eu tenho várias setas, vários sentidos, eu tenho várias cadeias alimentares formando um conjunto. E esse conjunto é justamente que nós chamamos de teia alimentar. Então, aqui eu tenho uma teia alimentar com várias cadeias alimentares. Professora, identifica uma aí para mim. Deixa eu mudar aqui minha caneta vermelhinha para mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, o plâncton, que é um vegetal, tá? O fitoplâncton, né? E aí você tem, ó, o zooplâncton. Você tem aqui uma lagostinha, aí você tem um besourinho, e aí você vai subindo, e cada um desses seres vivos, então, servindo um de alimento para o outro. Tudo bem? Aí você tem aqui, ó, outra setinha, os moluscos, e aí servindo de alimento para esses peixinhos, que servem de alimento para esse urso que está faminto. Ele fica ali só, ó, vendo ele saltando e se alimentando. Então, aqui eu vou ter várias cadeias. Você, na questão, vai fazer o quê? Extrair dessa teia alimentar representantes e vai montar a sua cadeia alimentar aquática. Então, você poderia escolher uma dessas direções, dessas setinhas,
em vez de para montar a sua cadeia. Por exemplo, essa aqui onde você tem essa planta aquática, aqui, ó, tem um representante aí, o castorzinho, né? Então, você poderia escolher uma delas. E aí você iria fazendo a sua cadeia alimentar. E aí, como exemplo, a gente colocou o quê? Plâncton, né? O fitoplâncton, que são os produtores. Aí você tem os moluscos aqui, ó. Os peixinhos de maior e menor porte. E a lontra. Eita, prof, bota ali. Tá aqui, ó. Finalizando ali. Então, você poderia ir para qualquer uma dessas direções, desde que você identifique os produtores, consumidores de primeira, segunda, terceira ordem. No caso aqui, a gente não vai ter os agentes decompositores, tá bom? Não está ilustrado aqui, mas você pode colocar na sua cadeia, porque são eles que finalizam a cadeia alimentar, tranquilamente, tá? Então, se você quiser acrescentar aí, cadê? Deixa eu colocar de verdinho aqui. Os decompositores. Perfeitamente. Vamos seguindo. Questão 4. Os seres autotróficos são os produtores de uma cadeia alimentar, gerando energia por meio da fotossíntese para si, importante dizer isso e frisar isso, e aos demais componentes da cadeia. As plantas e os plânctons são os principais exemplos de organismos produtores, pois utilizam os nutrientes do solo e da luz solar para obter energia de modo autossuficiente. O texto traz informações sobre o primeiro nível trófico de uma cadeia ou teia alimentar. Diferencie os termos cadeia e teia. Então, ele vai dar todo um contexto para poder trazer a definição e a diferenciação do que seria a teia e a cadeia alimentar. Então, o que nós temos na cadeia alimentar? Sempre uma sequência linear e num único sentido, unidirecional, onde nessa cadeia alimentar você vai ter a circulação de matéria e energia, tá bom? Já na teia alimentar você vai ter as relações dos organismos em relação ao seu hábito alimentar que estão presentes dentro dos nossos ecossistemas. Tudo bem? Tranquilinho, então? Vamos seguindo? Olha lá. Ao percorrer, questão número 5, ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora na sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica para orgânica. Em qual grupo de organismos você vai ter essa transição do componente carbono da sua forma inorgânica para orgânica? Olha lá, moluscos, zooplâncton, peixes, crustáceos ou fitoplâncton. Galera, obviamente que será o fitoplâncton, porque você vai ter o início da sua cadeia com o processo fotossintético, tá? E aí a gente sabe que esse fitoplâncton vai estar presente no ambiente aquático. Tudo bem? Cadê a setinha lá? Mostra só lá para eles identificarem a questão. Tudo bem? É isso aí. Então aqui para mim agora, a gente finaliza essa aula sobre cadeia e teia alimentar, mas a gente vai dar alguns passos a passos ainda com vocês para que isso fique bem gravado na mente, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau!